Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia novamente. Hoje eu estou aqui para uma aula de inglês que é mais voltada para vocabulário. Lembrando que essa é a proposta de aula, né, que eu tenho feito até então. Uma semana a gente estuda um pouquinho de gramática, na outra semana a gente vê um pouquinho de vocabulário. Para quem não está lembrado, o que é vocabulário? Vocabulário são basicamente as palavras que pertencem a um determinado tema, né? Vocabulário é, como eu dou sempre um exemplo, por exemplo, se eu pensar aqui no meu quarto, qual é o vocabulário do quarto? Cama, travesseiro, cobertor, guarda-roupa, ventilador, coisas que costumam ter num quarto. Esse é o vocabulário de um quarto, ok? Hoje, nosso vocabulário, né, o que a gente vai aprender, tem relação com profissões e informações pessoais. Lembrando que esses conteúdos, né, os temas que eu escolho para as aulas, que inclusive aceito sugestões, estou aberta a isso, são sempre pensando nos vestibulares, né, que é o foco da maioria, né, em prestar vestibular. Muito comum cair em assuntos e ter palavras de diferentes vocabulários, por isso que é importante que a gente estude vocabulário, certo? Então hoje, Professions and Personal Informations Vocabulary, ok? Vamos lá então. Bom, gente, começando aqui por como preencher um documento de informações pessoais em inglês. Ou seja, um documento de informações pessoais, quais informações tem nesse documento e como elas são escritas em inglês. Como é que a gente faz para identificar onde é que eu coloco isso, onde é que eu coloco aquilo? Então, por exemplo, se cai um texto no vestibular que tem lá uma imagem, e aí a pergunta é se referindo àquela imagem, que é um documento pessoal, você vai encontrar esses termos escritos e você vai poder identificá-los, compreendê-los e assim responder as questões. Mas além dessa vantagem em relação ao vestibular, isso também é uma coisa que é útil para a vida, né? Ajuda no geral. Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui, ó, primeira ali da lista. First name. First name. First significa primeiro, name, nome. Então, primeiro nome. Ah, esqueci de ler ali, né? Information form. Formulário de informações, né? Tá, então a gente tem first name, que significa primeiro nome. Middle name, middle ou middle. Name é o nome do meio, é lógico, se você tiver. Se você chama, por exemplo, João Silva, então você não tem o middle name, você tem o first name e o próximo item da lista ali, que é o last name. Last name, literalmente, significa último nome. Mas a gente pode pensar que, trazendo para uma questão mais lógica, né? No português, o que é o último nome? Não é o sobrenome? O primeiro nome é o seu primeiro nome, o nome pelos quais as pessoas geralmente chamam, e o sobrenome é o nome de família, né? Então a gente pode tanto traduzir literalmente, como é último nome, quanto sobrenome, ok? Então, seu first name, primeiro nome, middle name, nome do meio, se você tiver, last name, o seu último nome, sobrenome, ok? Seguindo ali, nickname, seu nickname é o apelido, nickname. Próximo, date of birth, date of birth. Date of birth é nada mais que a sua data de nascimento. E nesse ponto aqui, a gente tem que ter atenção à seguinte questão. Em inglês, a gente não coloca a data, a gente não escreve a data como nós escrevemos no Brasil, por exemplo. Porque no Brasil a gente coloca primeiro o dia, depois o mês e por último o ano. Mas, por exemplo, eu coloquei uma data fictícia aqui para a gente entender isso na prática. 9/18/1992. Se a gente pensar no português, no brasileiro, isso não faz sentido. Por que não faz sentido? O dia 9, ele existe, mas o mês 18 não. Que eu saiba, a gente vai até 12 só.
Então, por que aquela data está daquela forma? Porque seguindo o padrão que nos Estados Unidos, enfim, outros países também usam, a gente coloca mês, dia e ano, tá? Então, primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Então, ali no caso, qual é a data? É 9, o que? É 18 de setembro de 1992. Mas está escrito o quê? Setembro 18, 1992, ok? Então, date of birth é data de nascimento. Esse birth aqui, não dá pra, se a gente colocar um day na frente, não é aquilo que a gente fala, que a gente canta, né, brincando? Happy birthday, feliz aniversário. Birth é nascimento, day, dia. Então, happy, feliz. Feliz dia do seu nascimento, feliz aniversário, certo? Então é assim que se escreve e é dessa forma que eles entendem lá a data. Age é idade, ok? Então, your age, sua idade. Marital status, estado civil, certo? Então, solteiro, noivo, casado, divorciado, enfim, isso daí. Mother's name, nome da sua mãe. Lembra que eu falei? Já falei em outras aulas, que esse apóstrofo que aparece ali, depois da palavra, no final dela, antes do S, é para dar o sentido de pertencimento. Então, mother, mãe, com esse apóstrofo S, da mãe. Então, mother's name, nome da mãe, né? E father's name, mesma coisa. Father, apóstrofo S, do pai. Name, nome. Então, nome do pai. Ok? Então, essa é a primeira parte, né? Tem mais algumas informações aqui embaixo. Mas é interessante que você já crie familiaridade com esse vocabulário, ok? Inclusive com essa questão da data de nascimento, que não é como no Brasil. Tudo bem essas palavras? Então, primeiro lá, first name, middle name, last name, nickname, date of birth, age, marital status, mother's name and father's name. Vamos descer aqui que tem mais algumas informações que podem aparecer, né, no documento de informações pessoais. Então, a gente tem aqui a primeira palavra que é address. Address. Your address, seu endereço. Por que eu coloquei ali nome da rua? Endereço / nome da rua? Porque geralmente, quando eles falam quando eles tem a lacuna lá do address, em frente disso você vai encontrar o nome da rua, sabe? O nome da rua e o número da casa. Por mais que signifique endereço, você pode também entender como o nome da rua, porque, e eu coloquei ali entre uma aspa, street, que significa rua. Para quem jogava videogame muitos anos atrás, que era mais famoso, por exemplo, o Street Fighter é um jogo que significa o nome dele, luta de rua, certo? Então, no address, você pode, significa endereço, mas geralmente é para você colocar o nome da rua. Aí tem o district. District é o bairro, ok? Dá um zoom aqui. District. City ou city, cidade. City, city. Zip code. Zip code é o nosso CEP. Ok? State. State. Estado. Phone number. Phone number. Número de telefone. E por último ali, email address. Email address. Nós já estávamos familiarizados com a palavra address, que nós vimos lá em cima. E-mail, nós já estamos também familiarizados porque não existe uma tradução. Em português a gente usa e-mail também. É endereço eletrônico, né? Então,
essas são algumas das informações que vocês podem encontrar em um formulário, num documento de informações pessoais para ser preenchido. Ok? No Information Form. Tudo bem até aqui, pessoal? Lembrando que isso é para a gente adquirir familiaridade com palavras que muitas vezes no dia a dia a gente não vê, né? Ok? Então, essa foi a primeira parte. Nesse momento, então, a gente continua agora falando sobre profissões, certo? Professions. Ali embaixo eu coloquei What are the names of the professionals? Deixa eu colocar pra cá para aparecer o desenho todo. Olha que bonitinho. What are the names of the professionals? Quais são os nomes dos profissionais ou das profissões? Ok? Então agora a gente vai partir para uma parte em que eu vou torná-los familiares a alguns nomes de profissões em inglês, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu vou ficar aqui no meio disso tudo. Vou ficar aqui, ó. Assim não atrapalha o meu texto nem o desenho. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Então, gente, o que eu fiz aqui? Tá vendo esse link aqui embaixo do slide? Nesse link tem 100 profissões. 100 profissões, são muitas profissões. Logicamente, seria inviável eu trazer todas essas profissões para a nossa videoaula. Até porque vocês não iam ter saco para ouvir falar 100 nomes de profissões. Então, o que eu fiz? Dessa lista de 100, eu organizei algumas que eu considerei interessante trazer para vocês. E nesse primeiro momento, eu trouxe em ordem alfabética até a letra F, que eu achei que até aí era tranquilo, não ia ficar pesado para vocês. Mas aí o que eu fiz? Eu deixei o link ali embaixo para que vocês possam acessar. Então, mesmo eu não citando nessa aula em específico, vocês já podem consultar esse conteúdo, ter acesso e ficar aí por dentro desse vocabulário, que são 100 nomes de profissionais em inglês, de profissões em inglês, ok? Então, nesse momento, eu vou ajudar vocês a ler, né, a conhecer melhor esses nomes, não apenas pela leitura, mas também compreendendo como eles são pronunciados, beleza? Então, vamos lá. Professions, profissões. Primeiro ali, com a letra A. Accountant, accountant. Accountant, contador ou contadora. Ok? Accountant. Próximo. Actor. / actress. Actor or actress. Actor, ator. Actress, atriz. Ok? A próxima palavra é um cognato. Vocês estão lembrados que é um cognato? Uma palavra que é de outra língua, mas que se parece com a escrita de uma palavra na sua língua, e elas têm o mesmo significado. Administrator é muito semelhante à forma como a gente escreve administrador, e de fato tem o mesmo significado. Quando a palavra se parece com a escrita na sua língua, mas tem significado diferente, é um falso cognato, tá? Só para quem não está lembrado. Então, administrator, administrator, administrador ou administradora, certo? Então, 3 profissões ali com a letra A. Letra B agora. Babysitter ou babysitter. Babysitter ou babysitter, que significa babá. Ok? Próxima. Baker. Baker. Padeiro ou padeira. Próximo. Barber. Barber, será que a gente pode considerar um cognato também? Eu consideraria, eu acho que é bem parecido, né? A escrita. Barber significa barbeiro ou barbeira.
Próximo. Bricklayer. Bricklayer. Bricklayer significa pedreiro ou pedreira. Certo? Ah, logicamente, eu disse para vocês que eu separei por ordem alfabética, mas ordem alfabética do inglês, né? Em português o significado é outro, aí obviamente que eles não estão em ordem alfabética. Letra C agora. Carpenter. Carpenter. Carpenter eu consideraria também como um cognato, porque é uma palavra muito parecida com a escrita no português. Significa carpinteiro ou carpinteira. Ok? Próximo. Chef. Essa a gente conhece, né? Do programa MasterChef. Chef. Chef significa cozinheiro ou cozinheira. Próxima palavra com letra C. Chemist. Chemist. O CH, nesse caso, ele não tem o som que tem ali em cima no chef. Chef. Chemist. Tem som de quê? Chemist. Chemist significa químico ou química. Próxima palavra com a letra C. Composer. Composer. Para mim é um cognato também, muito parecida a escrita com o português. Composer significa compositor ou compositora. Próximo. Dentist. Dentist é muito um cognato, né? Só faltou uma letra ali para ficar idêntica à escrita. Dentist. Dentist. Que significa dentista, né? Próxima. Designer. Designer é uma palavra que a gente está acostumado, porque em português a gente faz uso dela dessa forma mesmo, designer. Mas designer, além de ser aquele designer gráfico, significa desenhista, tá? Então, a gente pode pensar em designer como designer, simplesmente, não traduzir. Ou a gente pode pensar também em designer como desenhista. Próximo. Doctor. Doctor, doutor, médico. Ou médica. Ok? Próxima palavra, próxima profissão. Driver. 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 Driver significa motorista. Beleza? Próxima palavra. Engineer. 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 Engineer significa engenheiro ou engenheira. Ok? Letra F agora. Farmer. Farmer. Farmer significa fazendeiro ou fazendeira. Próxima. Fireman. Fireman. Bombeiro. Para falar bombeira. Firewoman. 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 Então, basicamente, você junta fogo e homem, isso é bombeiro. E fogo e mulher, isso é bombeira. Traduzindo literalmente. Próxima palavra, letra F, a gente tá, hein? Fisherman. Fisherman. Pescador. E para falar pescadora? Ué, terminou com man, bota um woman no lugar. Então, fisherwoman. Fisherwoman. Fisherwoman, pescadora. E por último, com a letra F, florist. Florist. Florist significa florista. Ok? Não tem masculino, não tem feminino, é neutro. Ou florista ou a florista. Tanto faz. Ok? Então, essas foram algumas profissões que eu trouxe para vocês já se tornarem familiares com a escrita e com a pronúncia, mas o link tá ali para vocês terem acesso às demais. E aí, eu gostaria de perguntar se vocês querem
que eu faça uma segunda parte de profissões, onde eu leio as demais profissões para vocês se tornarem familiares com a pronúncia, ou se só disponibilizar a lista já é suficiente para vocês, ok? E por que eu tô dizendo isso? Porque agora é que vem uma coisa diferente. Nas minhas aulas de inglês, até então, o que eu fiz? Eu sempre trouxe o vocabulário, em seguida eu trazia frases do dia a dia com essas palavras e já lia para vocês verem o uso desse vocabulário aprendido em aula em alguma coisa prática já. Porém, o que acontece? Tava muito fácil, né? Muito mastigadinho para vocês. Por isso eu quero propor hoje uma coisa diferente, ok? Quero propor uma atividade, que é a seguinte. Construa frases utilizando os conteúdos desta e das últimas aulas, das aulas anteriores. O que eu quero que vocês façam? Que vocês montem pelo menos 10 frases em que haverão as palavras, os vocabulários, tudo que a gente estudou até aqui. Então, vocês já têm esse conteúdo lá no Drive, só lembrando. Hoje a gente viu um pouquinho sobre personal informations, mas isso eu não vou cobrar, mas se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade também. Mas o que eu gostaria de encontrar nessas 10 frases? Vocabulário sobre profissão, simple present, vocabulário sobre família, os modal verbs, verbos modais, e weather vocabulary, vocabulário sobre clima. É lógico, não é que as 10 frases, cada uma delas tem que ter todas essas coisas. Mas, por exemplo, pode ser uma frase que esteja no presente simples e que tenha vocabulário sobre profissão. Por exemplo, sei lá. Vou fazer uma frase aqui que vai... faltou uma coisa em personal pronouns. Pronomes pessoais, que foi a aula da semana passada, inclusive. Mas tudo bem, como eu coloquei só esses daqui, tá tudo bem se vocês usarem só isso. Mas acho que necessariamente vocês vão usar personal pronouns, porque os pronomes acabam aparecendo, né? Eles são tão comuns que é meio difícil evitá-los. Então, por exemplo, se eu formo uma frase assim, em português. O pai da minha amiga é bombeiro. Olha só quantas coisas a gente coloca nessa frase. O pai, a gente tem aqui um substantivo, pai. Da minha amiga, my friend, is a fireman. Então, a gente tem presente simples, tem o substantivo, tem o vocabulário sobre profissões. Então, é muito simples. Então, vocês façam isso, por favor, essa atividade que eu estou propondo. Pensa nas frases em português e aí monta elas em inglês. Necessariamente, eu gostaria de encontrar os assuntos da semana passada. E aí vocês podem me mandar pelo Messenger, quem tiver meu WhatsApp pode mandar no WhatsApp também, não tem problema. Se vocês tiverem dúvidas na hora de construir a frase, também podem tirar dúvidas comigo. Eu tô sempre à disposição, tá? Não se sintam acanhados, não tem problema nenhum em responder as mensagens de vocês e tirar dúvida que for necessário, tá? Então eu deixo aqui essa atividade para vocês. E aí vocês me respondam, por favor, também em relação à continuidade, se vocês querem que eu faça uma segunda parte falando mais nomes de profissões. Lembrando que eu não quis colocar tudo nesse vídeo porque eu achei que ia ficar muito longo e não é interessante fazer vídeos muito longos, tá? Então é isso, pessoal. Então hoje a gente viu um pouquinho de personal informations, informações pessoais, ok? E também alguns profissionais, como eles são chamados, como se escreve, né, em inglês, essas profissões. Por hoje é só, então. Eu agradeço a atenção, você que acompanhou até aqui, muito obrigada por isso, que vocês façam as atividades e se cuidem, fiquem bem. Um abraço e até a próxima, tá? Tchau, tchau.